Quando Paulo abre a carta aos Efésios, ele não começa com um conselho prático, não começa com uma lista de mandamentos, não começa com uma exortação moral. Ele começa com uma explosão de adoração. Do versículo 3 ao versículo 14, em grego original, é uma única frase longa, densa, transbordante, como se as palavras não conseguissem conter tudo o que Deus fez. E no centro dessa explosão está uma verdade que a maioria das pessoas nunca parou para contemplar de verdade. Deus agiu antes de o tempo existir. Calvino, ao comentar essa passagem, chama a atenção imediata para algo que nossa mente naturalmente resiste. A soberania absoluta de Deus não começa na criação, não começa no Éden, não começa no momento em que você nasceu ou no momento em que você acreditou. A soberania de Deus recua para além de qualquer coordenada de tempo ou espaço que possamos imaginar. Ela existe na eternidade, onde não há antes nem depois, onde não há calendário nem relógio. Apenas Deus, em sua perfeita e autossuficiente majestade. O que significa dizer que Deus é absolutamente soberano? Significa que ele não reage. Deus nunca foi surpreendido. Nenhum evento na história humana, nenhuma queda, nenhuma guerra, nenhuma decisão de rei ou imperador, nenhuma escolha sua ou minha, colocou Deus em posição de ajustar seu plano. Calvino insiste nisto com grande vigor nas Institutas da religião cristã. A vontade de Deus é a causa primeira e última de todas as coisas, e ela não é determinada por nada externo a ele. Deus não escolheu porque previu. Deus não decidiu porque consultou. Deus agiu porque é Deus, livre, eterno, glorioso. E por que isso importa para Efésios 1? Porque Paulo diz que toda bênção espiritual, toda bênção, sem exceção, tem sua origem não na terra, mas nos lugares celestiais em Cristo. Venta 3. Ou seja, a fonte de tudo o que pertence ao crente não está no tempo, está na eternidade. Não está no esforço humano, está na determinação divina. Não está na capacidade do homem de escolher a Deus. Está na capacidade soberana de Deus de escolher o homem. Calvino vai ainda mais fundo. Ele nos lembra que a soberania de Deus não é uma doutrina fria ou aterrorizante. Ela é, para o crente, a rocha mais sólida sobre a qual a alma pode repousar. Porque se a sua salvação dependesse de você, da sua constância, da sua fé, da sua perseverança, você teria razão para tremer a cada dia. Mas se ela tem raízes na eternidade, se ela foi determinada antes da fundação do mundo por aquele que não muda, que não falha, que não se arrepende de seus propósitos, então você tem uma segurança que o mundo jamais poderá dar e jamais poderá tirar. Há uma beleza profunda nisso que frequentemente perdemos no cotidiano agitado da vida cristã. Nós vivemos como se tudo dependesse das nossas decisões diárias, como se nossa relação com Deus oscilasse conforme nosso desempenho espiritual. Mas Paulo, iluminado pelo Espírito, escreve para nos arrancar dessa ilusão. Ele quer que olhemos para trás, não apenas para o Calvário, não apenas para o berço de Belém, mas para antes de toda a criação, e vejamos ali, na eternidade silenciosa e gloriosa, um Deus que já havia decidido agir em nosso favor. A soberania de Deus, como Calvino a compreende a partir de Efésios 1, não é o decreto de um tirano que manipula fantoches. É o amor eterno de um pai que antes que houvesse mundo para criar, antes que houvesse homem para redimir, já havia determinado em si mesmo derramar graça, adoção, perdão e herança sobre aqueles que escolheu. Essa é a fundação. Este é o alicerce sobre o qual todos os outros tópicos desta carta serão construídos. Se o tópico 1 nos apresentou o Deus que age antes do tempo, agora chegamos ao coração pulsante de Efésios 1. A declaração que tem gerado admiração.
debate, lágrimas de gratidão e também muita controvérsia ao longo de toda a história da Igreja. Paulo escreve no versículo 4 palavras que deveriam parar qualquer leitor em seu lugar. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Não depois de prever sua fé. Não como recompensa antecipada por méritos futuros. Não como reconhecimento divino de uma escolha que o homem faria por livre e espontânea vontade. Antes de qualquer coisa existir. Antes da luz, antes das estrelas, antes do primeiro átomo de matéria, Deus elegeu. Calvino considera esta expressão como uma das mais decisivas de toda a Escritura, justamente porque ela fecha com firmeza de granito a porta para qualquer explicação humana da salvação. Calvino, ao comentar o versículo 4, é direto e sem rodeios. A eleição é incondicional. Isso significa que a causa da eleição não está no homem eleito, não está em sua inteligência, em sua sensibilidade espiritual, em sua bondade moral, em sua futura decisão de fé. A causa da eleição está exclusivamente na vontade livre e soberana de Deus. Calvino cita e refuta com precisão a interpretação que era comum entre seus adversários, a chamada presciência simples, a ideia de que Deus elegeu aqueles que ele previamente sabia que iriam crer. Para Calvino, isso é colocar a carroça na frente dos bois. A fé não é a causa da eleição. A eleição é a causa da fé. E isso muda tudo. Muda a forma como você entende sua própria conversão. Aquele momento em que seu coração se abriu para o Evangelho. Aquela noite em que as lágrimas desceram pelo seu rosto e você disse sim a Cristo. Para Calvino, e mais importante para Paulo, aquele momento foi o efeito de algo que aconteceu na eternidade, não a causa de algo que Deus então decidiu fazer. Você não surpreendeu a Deus com sua fé. Você manifestou no tempo o que Deus havia determinado na eternidade. É importante entender o que Calvino não está dizendo. Ele não está dizendo que os seres humanos são robôs, que as escolhas não têm realidade, que a responsabilidade humana é uma ilusão. Calvino sustenta com igual vigor a responsabilidade plena do homem diante de Deus. O mistério da soberania divina e da responsabilidade humana coexistem na Escritura, e Calvino se recusa a sacrificar um polo pelo outro. Mas quando a questão é, quem tomou a iniciativa da salvação? A resposta é inequívoca. Foi Deus e foi antes da fundação do mundo. Há um peso emocional e espiritual nessa verdade que precisamos sentir. Pense nisso. Quando Deus criou os céus e a terra, quando pronunciou haja luz e a luz existiu, quando formou Adão do pó e soprou em suas narinas o fôlego de vida, você já era conhecido por ele, já estava em seu coração, já estava em seu propósito. A eleição não é um decreto frio arquivado em algum gabinete celeste. É a expressão do amor eterno de Deus por pessoas específicas, reais, que ele conheceu antes que elas existissem. Calvino também nos alerta para o uso correto dessa doutrina. Ela não foi dada para que cruzemos os braços e digamos, se estou eleito, serei salvo de qualquer forma. Ela foi dada para humilhar o orgulho humano, para destruir toda a autossuficiência religiosa, para fazer com que o crente olhe para sua salvação e diga com Paulo, pela graça de Deus, sou o que sou. 1 Coríntios 15:10. A eleição é o antídoto para o maior pecado da alma religiosa, a vaidade de imaginar que contribuiu com algo para a sua própria salvação. E há ainda uma dimensão comunitária que não pode ser ignorada. Paulo não diz, ele me elegeu, mas ele nos elegeu. A eleição em Efésios 1 não é apenas um decreto individual e isolado. Ela cria um povo, uma comunidade, um corpo. Deus não apenas escolheu indivíduos aleatórios. Ele escolheu constituir para si uma família em Cristo. A eleição é pessoal, mas nunca é privatista.
Ela nos lança uns nos braços dos outros porque fomos escolhidos juntos em Cristo, para sermos juntos a expressão viva da graça eterna de Deus no mundo. Chegamos agora a um dos aspectos mais sublimes e frequentemente negligenciados da doutrina da eleição em Efésios 1. Paulo não diz simplesmente que Deus nos elegeu, ele diz que Deus nos elegeu nele, ou seja, em Cristo. Essa pequena preposição carrega um peso teológico imenso e Calvino a trata com o cuidado e a reverência que ela merece. Porque aqui está uma verdade que distingue a eleição cristã de qualquer outra ideia de destino, fatalismo ou predeterminação que o mundo já produziu. A eleição não é um decreto abstrato e impessoal. Ela tem um rosto, e esse rosto é o de Jesus Cristo. O que significa ser eleito em Cristo? Calvino explica com precisão magistral. Significa que fora de Cristo não há eleição para ninguém. Cristo não é apenas o executor da eleição. Ele é o fundamento, o espaço, o meio pelo qual a eleição existe e se realiza. Deus não olhou para a humanidade e separou alguns indivíduos de forma arbitrária, como se depositasse os eleitos numa urna celestial. Deus elegeu em Cristo, o que significa que a eleição está organicamente ligada à pessoa e à obra do Filho eterno de Deus. Isso tem uma implicação profunda e pastoral de imenso valor. Calvino adverte seus leitores: se você quer saber se é eleito, não mergulhe em especulações sobre os decretos secretos de Deus. Não tente escalar até o trono divino para espiar o livro celestial. O lugar onde você encontra a certeza da eleição é em Cristo, no Evangelho, na fé, na comunhão com o Filho de Deus. Calvino escreve nas Institutas que Cristo é o espelho da eleição. É nele que você vê refletida a graça de Deus em seu favor. Quem está em Cristo está no eleito, e, portanto, é eleito. Há aqui também uma distinção cristológica fundamental que Calvino elabora com cuidado. Cristo é eleito em dois sentidos. Primeiro, como o Filho eterno, ele é o eleito de Deus por excelência. Aquele sobre quem o Pai declara: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Mateus 3,17. Em segundo lugar, como mediador e cabeça do corpo, Cristo é eleito em nome de e a favor de todos os que Deus deu a ele. Assim, a eleição dos crentes é uma participação na eleição de Cristo. Não somos eleitos paralelamente a Cristo, somos eleitos nele, como membros do seu corpo, como pedras vivas do seu templo, como filhos adotados por meio dele. Isso destrói completamente qualquer fundamento de mérito humano na salvação. Porque se a eleição está em Cristo, e Cristo é dado por graça, então não há espaço algum para que o homem reivindique qualquer crédito. Calvino retorna a esse ponto repetidamente, porque ele sabe que o coração humano é uma fábrica incessante de autojustificação. Sempre queremos encontrar em nós mesmos alguma razão pela qual Deus nos escolheu, alguma sensibilidade espiritual superior, alguma bondade latente, alguma abertura que outros não tiveram. Mas Paulo fecha todas essas portas com uma chave só: em Cristo. A razão da eleição não está em você, está nele. Há também uma dimensão de segurança inigualável nessa verdade. Se a eleição estivesse baseada em você, em sua fé, em sua perseverança, em sua qualidade moral, ela seria tão frágil quanto você. E você sabe o quão frágil pode ser. Mas porque a eleição está em Cristo, ela é tão sólida, tão eterna, tão inabalável quanto Cristo mesmo. E Cristo não muda, Cristo não falha, Cristo não perde nenhum dos que o Pai lhe deu. João 6,39 ressoa aqui com força. Esta é a vontade do Pai que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que me deu. A eleição em Cristo é a sua âncora, não uma âncora lançada dentro do navio, presa à sua própria vida instável, mas uma âncora lançada além do véu, firme na rocha eterna que é Cristo. Calvino também destaca que a eleição em Cristo
tem uma dimensão de intimidade e relacionamento que vai muito além de um simples decreto jurídico. Ser eleito em Cristo significa ser unido a Cristo, participar de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição, de sua herança. A eleição não é apenas um bilhete para o céu arquivado em algum escritório divino. É a expressão eterna de um relacionamento vivo, dinâmico e crescente entre o crente e seu Senhor. Paulo desdobrará essa união ao longo de toda a carta aos Efésios, mas a raiz está aqui no versículo 4. Eleitos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. E por fim, é impossível contemplar essa verdade sem ser movido à adoração, porque ela revela que antes de você existir, antes de você pecar, antes de você precisar de redenção, já havia um lugar para você em Cristo. Já havia um propósito eterno tecido ao redor do seu nome. Já havia um amor que não aguardava sua resposta para existir, porque existia antes de você existir. Isso não é teologia fria. Isso é o Evangelho em sua forma mais pura e mais profunda. Um amor que vem de fora de nós, de antes de nós, e que por isso mesmo não pode ser destruído por nada que esteja dentro de nós, ou depois de nós. Até aqui, contemplamos a soberania de Deus, o decreto eterno da eleição e o seu fundamento em Cristo. Agora, Paulo nos revela algo igualmente essencial: o propósito da eleição. E aqui muitos cristãos se surpreendem, porque a eleição não termina no momento em que você é salvo. Ela aponta para um destino, uma direção, uma transformação. Paulo escreve no versículo 4 que fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Calvino considera essas palavras de importância capital, porque elas respondem a uma das objeções mais antigas e mais recorrentes contra a doutrina da eleição. Se estou eleito, posso viver como quiser. A resposta de Paulo e de Calvino é clara e contundente. Absolutamente não. A eleição não é uma licença para o pecado, é uma convocação para a santidade. Deus não elegeu pessoas para que permaneçam como são. Ele elegeu pessoas para que sejam transformadas à imagem de seu Filho. A santidade não é o degrau que você sobe para merecer a eleição. É o fruto que brota inevitavelmente da eleição. Essa distinção é fundamental e precisa ser gravada com letras de fogo na mente de todo estudante sério da teologia reformada. Calvino é preciso nesse ponto. A ordem importa. Deus primeiro elegeu, depois santifica. A santidade é consequência, não condição. É efeito, não causa. Quem inverte essa ordem, quem diz que Deus elegeu aqueles que previamente sabia que seriam santos, coloca o fruto antes da árvore, coloca a consequência antes da causa. E no fim das contas, ainda que sutilmente, reintroduz o mérito humano pela porta dos fundos. Calvino recusa essa inversão com toda a energia de seu pensamento teológico. Mas o que significa ser santo e irrepreensível? A palavra grega traduzida como santo é hagios, separado, consagrado, destinado a Deus. E irrepreensível, amomos em grego, significa sem mancha, sem defeito, como um sacrifício que era examinado pelos sacerdotes antes de ser oferecido no templo. Paulo está usando linguagem sacerdotal e sacrificial deliberadamente. O eleito é aquele que Deus destinou para ser diante de si como um sacrifício perfeito, não por mérito próprio, mas pela obra de Cristo que cobre e transforma o eleito. Calvino aprofunda essa ideia ao conectá-la com a obra do Espírito Santo. A eleição eterna do Pai, realizada na obra redentora do Filho, é aplicada na vida do crente pelo Espírito. E essa aplicação tem um nome: santificação. O Espírito não vem apenas para confortar o eleito, ele vem para transformá-lo, para mortificar o pecado nele, para produzir nele o fruto que a eleição prometeu. Assim,
Quando você vê um crente genuinamente crescendo em santidade, crescendo em amor, crescendo em humildade e obediência, você está vendo a eleição eterna se tornando visível no tempo. Há aqui também um elemento de assurance, de certeza da salvação, que Calvino valoriza profundamente. Como você sabe se é eleito? Uma das evidências é precisamente a presença e o crescimento da santidade em sua vida. Não uma santidade perfeita. Paulo mesmo confessa em Romanos 7 a luta interna do crente com o pecado, mas uma santidade real, progressiva, desejada, uma fome genuína por Deus, uma tristeza verdadeira diante do pecado, um amor crescente pela palavra e pela oração. Esses são os sinais visíveis do decreto invisível. Isso também tem implicações diretas para a forma como a igreja deve viver e pregar. Uma pregação que enfatiza a eleição, mas negligencia a santidade, traiu o próprio texto que pretende expor. Paulo coloca as duas coisas no mesmo versículo, na mesma frase, sem respirar. Eleição e santidade são inseparáveis em Efésios 1:4. Não porque uma mereça a outra, mas porque uma produz a outra. A árvore boa dá frutos bons. O eleito de Deus caminha em santidade, não perfeitamente, mas genuinamente, progressivamente, irreversivelmente. Calvino também nos lembra que a expressão diante dele, katenopion, autou, é de grande peso. Não é uma santidade para ser vista pelos homens, não é uma santidade de fachada, não é a religiosidade externa que impressiona as galerias. É uma santidade que existe diante dos olhos de Deus, que suporta o escrutínio do único ser que vê o coração. Isso humilha todo o orgulho religioso, porque diante dos homens é possível parecer santo. Diante de Deus, apenas a obra de Cristo e a transformação real do Espírito sustentam o exame. E, por fim, há uma dimensão escatológica nessa finalidade da eleição que não podemos ignorar. Santos e irrepreensíveis aponta também para o estado glorioso final do eleito, para a ressurreição, para a consumação de todas as coisas, para aquele dia em que o povo de Deus estará diante do trono, sem mancha, sem ruga, sem nenhuma imperfeição, glorificado à semelhança de Cristo. A santidade presente é o prelúdio da glória futura. O que o Espírito está fazendo agora em você é o começo do que Deus completará naquele dia, porque aquele que começou a boa obra a completará até o dia de Cristo Jesus. FP 1:6. Avançamos agora para o versículo 5 de Efésios 1, e Paulo nos apresenta mais uma camada deslumbrante do propósito eterno de Deus. Se no versículo 4 ele nos revelou que fomos eleitos para ser santos e irrepreensíveis, agora ele nos revela o relacionamento para o qual fomos predestinados, tendo-nos predestinado para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E Calvino considera este versículo como um dos mais ternos e emocionalmente carregados de toda a carta, porque aqui a doutrina da predestinação não aparece com o rosto severo de um decreto jurídico, mas com o rosto caloroso de um pai que decidiu, na eternidade, ter filhos. A palavra grega usada por Paulo para adoção é huiotesia, literalmente, colocação como filho. No mundo greco-romano do primeiro século, a adoção era um ato deliberado, solene e de imenso peso legal e relacional. Um filho adotado recebia plenamente o nome, os direitos, a herança e o amor do pai adotivo. Ele deixava para trás toda a sua identidade anterior, suas dívidas, seu passado, sua família de origem, e era recebido como filho legítimo, com todos os direitos e privilégios que isso implicava. Paulo escolhe essa palavra com precisão cirúrgica para descrever o que Deus fez pelos eleitos. Calvino medita longamente sobre esse conceito e destaca algo que nos deveria encher de espanto reverente.
Nós não nascemos filhos de Deus por natureza. Por natureza, somos filhos da ira, como o próprio Paulo afirma em Efésios 2:3. Nossa condição natural diante de Deus não é a de filhos amados, é a de rebeldes alienados, de devedores insolventes, de criaturas que se voltaram contra o Criador. E é precisamente por isso que a adoção é tão extraordinária. Deus não nos adotou porque éramos adoráveis. Ele nos tornou adoráveis ao nos adotar. Não porque éramos filhos, ele nos fez filhos ao nos escolher. E essa adoção foi predestinada. Paulo usa o verbo proorizo, predeterminar, fixar de antemão. Deus não apenas previu que alguns se tornariam filhos, ele predeterminou que assim seria. Na eternidade, antes da fundação do mundo, Deus traçou o plano de constituir uma família. E cada membro dessa família foi incluído não por acidente, não por mérito, não por decisão própria antecipada por Deus, mas pelo puro e soberano beneplácito de sua vontade. Calvino enfatiza a expressão segundo o beneplácito de sua vontade como o fechamento definitivo de qualquer porta que leve ao mérito humano. Beneplácito, eudóquia em grego, significa a boa vontade, o prazer, a satisfação soberana de Deus. Deus adotou porque quis, porque lhe agradou, porque era sua vontade boa e soberana fazê-lo. Há aqui uma distinção cristológica que Calvino cuida de preservar com rigor. Jesus Cristo é o Filho de Deus por natureza, eterno, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Nós somos filhos de Deus por adoção, por graça, por decreto, por obra redentora. Nunca devemos confundir as duas filiações. Cristo não é um filho adotivo que alcançou o status divino, ele é o Filho eterno. E nós não somos filhos naturais que sempre pertencemos à família divina. Somos adotados, recebidos, incluídos por pura graça. Mas, e aqui está a glória, a adoção nos dá direitos reais. Não somos filhos de segunda categoria. Somos co-herdeiros com Cristo. Eresime 8:17. Tudo o que pertence ao Filho pertence também aos filhos adotivos, porque partilhamos do mesmo Pai. Calvino também explora a dimensão trinitária dessa adoção. O Pai é quem predestina para a adoção. O Filho é o meio pelo qual a adoção se realiza, por meio de Jesus Cristo, diz Paulo. E o Espírito é quem aplica e confirma essa adoção no coração do crente. Paulo escreverá em Romanos 8:15 que recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, quando você, num momento de comunhão profunda com Deus, sente brotar do fundo do seu ser aquela certeza íntima de que Deus é seu Pai, aquilo não é autossugestão emocional. É o Espírito de adoção, testificando com o seu Espírito que você é filho de Deus. É a eternidade tocando o tempo. É o decreto eterno se tornando experiência presente. Isso tem implicações imensas para a vida prática do crente. Calvino insiste que a consciência da adoção deve transformar radicalmente a forma como o crente se relaciona com Deus. Quem ora sabendo-se filho adotivo de Deus, não ora como um escravo que teme o chicote do Senhor. Não ora como um empregado que negociou seus serviços em troca de favores. Ora como um filho que se aproxima do Pai com confiança, com ternura, com a certeza de ser amado. A adoção derruba o espírito de escravidão e instala no coração o espírito de filiação. E isso muda tudo. Muda a oração, muda a adoração, muda a obediência, muda a forma como você enfrenta o sofrimento. Porque filhos sofrem, filhos passam por disciplina. E Calvino não ignora isso. Hebreus 12 nos lembra que Deus disciplina aqueles que ama, como um pai disciplina os filhos. Mas há uma diferença abissal entre a disciplina que vem do amor de um pai que quer formar o caráter do filho e a punição que vem da ira de um juiz que condena o culpado. O eleito nunca experimenta a ira punitiva de Deus. Cristo a absorveu completamente na cruz.
O que o Filho de Deus experimenta nas tribulações é a mão formadora do Pai, moldando-o à imagem do Filho eterno. E isso, longe de aterrorizar, consola, porque prova que você pertence à família. Por fim, Calvino nos convida a contemplar a grandeza da dignidade que a adoção confere. Somos filhos do Rei do Universo. Somos herdeiros de uma herança incorruptível, imarcessível e impoluta, guardada nos céus. Prinu P. 1:4. Somos amados com o mesmo amor com que o Pai ama o Filho eterno, pois o próprio Jesus orou para que o amor com que me amaste esteja neles. Ju 17:26. Não há título mais alto que um ser humano possa ostentar. Não há honra maior que a de ser chamado Filho de Deus. E essa honra não foi conquistada, foi dada. Não foi merecida, foi predestinada. Antes da fundação do mundo, o Pai já havia reservado um lugar à mesa da família para cada um dos seus filhos adotivos. Chegamos agora a um versículo que funciona como o refrão de toda a sinfonia de Efésios. 1. Paulo usa 3 vezes ao longo desse capítulo uma expressão quase idêntica, nos versículos 6, 12 e 14, como se quisesse cravar na consciência do leitor o propósito supremo e inegociável de tudo o que Deus fez na eleição, na redenção e na selagem pelo Espírito. A expressão é esta: para o louvor da glória da sua graça. Calvino considera esse refrão triplo como a chave interpretativa de todo o capítulo, e talvez de toda a teologia bíblica. Porque aqui, Paulo responde à pergunta mais fundamental que pode ser feita sobre a salvação: para quê? E a resposta não é para que o homem seja feliz, não é para que o homem seja realizado, não é sequer para que o homem seja salvo como fim em si mesmo. A resposta é para a glória de Deus. Calvino abre seu comentário a esse versículo com uma afirmação que resume toda a sua visão teológica. O fim último de todas as coisas é a glorificação de Deus. Não é o bem-estar da criatura, embora esse seja incluído. Não é a felicidade do eleito, embora essa seja assegurada. O alvo supremo, o norte que orienta todo o decreto eterno, toda a obra redentora, toda a aplicação do Espírito, é que Deus seja glorificado. E especificamente que a graça de Deus seja glorificada. Paulo não diz para o louvor da glória de sua justiça, embora a justiça de Deus também seja glorificada na cruz. Ele diz para o louvor da glória de sua graça. Porque a graça é o atributo mais espantoso que Deus revela na salvação dos eleitos. O que é a graça? No pensamento de Calvino, a graça não é uma substância mística que flui de um reservatório celestial. A graça é o favor imerecido de Deus, o amor de Deus direcionado àqueles que não têm qualquer direito a ele, que não podem reivindicá-lo, que não podem pagá-lo. E quando Paulo diz que Deus nos agraciou no amado, usando o verbo echaritosen, da mesma raiz de charis, graça, ele está dizendo que a graça não é um conceito abstrato. Ela tem um nome: Jesus Cristo, o amado. É no amado que a graça de Deus encontrou sua expressão mais plena, mais custosa, mais gloriosa. Calvino percebe aqui algo que a teologia superficial frequentemente perde. Uma salvação centrada no homem não pode produzir verdadeira adoração. Porque se você é salvo por causa de algo em você, sua fé, sua decisão, sua sensibilidade espiritual, então, no fundo, mesmo que inconscientemente, parte da glória fica com você. Você pode até dar graças a Deus, mas há sempre a sombra do orgulho humano, a sensação de que você fez a sua parte, de que você teve a sabedoria ou a humildade de responder ao Evangelho quando outros não responderam. Mas uma salvação que é inteiramente de graça, inteiramente de Deus, inteiramente predestinada antes da fundação do mundo, essa salvação só pode produzir um resultado: prostração total diante de Deus, louvor sem mistura, adoração que não reserva nenhuma parcela de glória para si mesma.
Isso é o que Calvino chama de a lógica interna da graça. A graça, por definição, exclui o mérito. E quando o mérito humano é completamente excluído, o que sobra é o louvor puro. Por isso, o refrão de Efésios 1 é tão insistente. Paulo o repete 3 vezes, porque é justamente esse o perigo. Esquecer que tudo é para a glória de Deus e começar a colocar o homem no centro do drama redentor. A repetição é pastoral. Paulo sabe que o coração humano é resistente a essa verdade, que nossa tendência natural é reivindicar pelo menos uma pequena parcela do crédito. E ele não permite isso. 3 vezes ele martela. É para o louvor da glória de sua graça. Há uma diferença profunda entre uma teologia centrada em Deus e uma teologia centrada no homem, e Calvino a articula com clareza. A teologia centrada no homem pergunta primeiro: o que Deus pode fazer por mim? A teologia centrada em Deus pergunta primeiro: como posso glorificar a Deus? A teologia centrada no homem vê a salvação como um serviço divino prestado à felicidade humana. A teologia centrada em Deus vê a felicidade humana como uma consequência gloriosa da salvação, cujo alvo primário é a exaltação do nome de Deus. Calvino não menospreza a bênção humana, ele a celebra. Mas ele insiste que ela ocupa o lugar correto. Segundo, não primeiro. E aqui está algo de imenso valor prático. Uma fé centrada na glória de Deus é uma fé muito mais estável e muito mais resistente do que uma fé centrada no benefício pessoal. Porque quando a vida dói, quando a oração parece não ser respondida, quando o sofrimento se prolonga, quando as circunstâncias contradizem todas as promessas que você esperava ver cumpridas, uma fé centrada em si mesma entra em colapso. Mas uma fé centrada na glória de Deus pode dizer, como Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Pode dizer, como Abacuque: mesmo que a figueira não floresça, ainda assim me alegrarei no Senhor. Porque o fundamento não é o meu bem-estar, é a glória dele, que permanece inabalável em qualquer circunstância. Calvino também conecta esse alvo da glória de Deus com a missão da Igreja no mundo. Se a eleição existe para o louvor da glória da graça de Deus, então a Igreja, que é a comunidade dos eleitos, existe para ser a vitrine viva dessa graça diante do mundo e diante dos principados e potestades. F 3:10. A forma como os crentes se amam, perdoam, servem, suportam, tudo isso é um louvor visível à graça invisível de Deus. A Igreja bem vivida é um sermão contínuo sobre a glória da graça divina. E isso confere à vida comunitária da Igreja uma dignidade e um peso que vai muito além de atividades religiosas. É participação no propósito eterno de Deus de se glorificar por meio da graça. Por fim, é impossível contemplar esse versículo sem ser movido a perguntar: a minha vida está contribuindo para o louvor da glória da graça de Deus? Não da minha glória, da sua, não do meu nome, do seu. Calvino nos desafia a fazer dessa pergunta o filtro de todas as nossas decisões, ambições e prioridades. Porque no fim, quando tudo que é temporário tiver passado, o que restará é exatamente isso: a glória de Deus, celebrada por uma multidão incontável de eleitos que foram salvos por pura graça, para que a graça fosse para sempre louvada. Até aqui Paulo nos conduziu pelas alturas vertiginosas da eternidade, o decreto eterno, a eleição antes da fundação do mundo, a predestinação para a adoção, a glória da graça como alvo supremo. Mas agora, no versículo 7, ele desce do eterno para o histórico, do decreto para a execução, do plano para a realização. E o faz com uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. Nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão das transgressões, segundo as riquezas da sua graça. Calvino considera esse versículo
como a ponte entre o decreto eterno e a experiência presente do crente. Porque aqui a eleição deixa de ser apenas um propósito celestial e se torna uma realidade concreta, histórica, comprada a preço de sangue. A palavra central é redenção, em grego, apolutrosis. No mundo antigo, essa palavra tinha um significado muito preciso e muito visceral. Era o preço pago para libertar um escravo ou um prisioneiro de guerra. Não era uma libertação sentimental. Não era uma declaração filosófica de liberdade. Era uma transação real, com um preço real pago a um credor real. Paulo usa essa palavra deliberadamente para nos dizer que a nossa libertação do pecado e da morte não foi gratuita no sentido de que não custou nada. Ela foi gratuita para nós precisamente porque custou tudo para Cristo. O preço foi pago. E o preço foi o sangue do Filho de Deus. Calvino insiste com grande vigor nesse ponto. A redenção não é metáfora, não é símbolo, não é linguagem poética para descrever uma experiência subjetiva de libertação interior. É uma realidade objetiva, ocorrida na história, no Calvário, quando o corpo de Jesus foi partido e o seu sangue derramado. A cruz não é apenas uma demonstração do amor de Deus, é a satisfação da justiça de Deus. Cristo não morreu simplesmente para nos mostrar o quanto Deus nos ama. Ele morreu para pagar a dívida que nós não podíamos pagar, para absorver a ira que nós merecíamos, para comprar a liberdade que nós não podíamos conquistar. A redenção é objetiva antes de ser subjetiva. Ela aconteceu fora de nós, antes de ser aplicada dentro de nós. E aqui Calvino estabelece uma conexão vital entre a eleição eterna e a redenção histórica. A eleição sem a redenção seria um decreto sem execução, uma promessa sem cumprimento. E a redenção sem a eleição seria uma obra sem destinatários definidos, um resgate sem cativos específicos. As duas pertencem uma à outra. Deus elegeu na eternidade os mesmos que Cristo redimiu no tempo. O decreto do Pai e a obra do Filho são perfeitamente coordenados. Não há eleitos que não sejam redimidos. E a obra redentora de Cristo é eficaz precisamente para aqueles que o Pai lhe deu. Calvino não tem receio de afirmar o que ficou conhecido como expiação particular ou redenção definida. Cristo morreu por seus eleitos de forma especial e eficaz, não apenas tornando a salvação possível para todos, mas garantindo a salvação de todos os que foram dados a ele pelo Pai. Paulo acrescenta ao conceito de redenção o de perdão das transgressões. Em grego, aphesis ton paraptomaton. A palavra aphesis significa literalmente soltar, libertar, deixar ir. Nossas transgressões, nossas quedas, nossos desvios, nossas rebeliões deliberadas contra Deus foram soltas. Não minimizadas, não ignoradas, não varridas para debaixo do tapete cósmico. Foram julgadas em Cristo, penalizadas em Cristo e então soltas. O crente está livre não porque Deus fechou os olhos para o pecado, mas porque Deus abriu os olhos plenamente para o pecado e o julgou em seu Filho. O perdão cristão é um perdão que passou pelo tribunal, não um perdão que o contornou. Calvino medita com profundidade sobre o que significa viver como alguém cujas transgressões foram perdoadas. Há uma liberdade existencial que a doutrina do perdão deveria produzir no crente. Uma libertação da culpa paralisante, do peso sufocante da condenação, da voz acusatória que sussurra que você é indigno demais para se aproximar de Deus. Calvino conhecia bem essa voz. Ele próprio lutou com escrúpulos de consciência em sua juventude. E é precisamente por isso que ele prega o perdão com tanta ênfase, porque o crente precisa saber que o sangue de Cristo não apenas cobre os pecados passados, ele cobre todos os pecados passados, presentes e futuros, de uma vez por todas, com eficácia permanente e irreversível. Paulo qualifica tudo isso com uma expressão que deveria nos parar completamente, segundo as riquezas da sua graça.
não segundo as migalhas da sua graça, não segundo a parcimônia de um Deus que distribui perdão com cautela e reserva, mas segundo as riquezas, o vocabulário da abundância, da extravagância, da generosidade que transborda. Calvino destaca que Paulo usa esse tipo de linguagem de riqueza repetidamente em Efésios. As riquezas da glória, as riquezas da graça, as riquezas insondáveis de Cristo. É como se o apóstolo estivesse dizendo: você não consegue imaginar o quanto Deus está disposto a dar. O perdão que ele oferece não é racionado, é derramado em abundância, segundo a medida infinita de sua graça. Isso tem implicações diretas para a vida de fé do crente. Calvino nos ensina que o crente que compreende verdadeiramente a redenção pelo sangue de Cristo nunca deveria viver numa postura de distância, envergonhada diante de Deus. O sangue de Cristo não apenas nos declara perdoados, nos aproxima, nos dá ousadia, parresia para entrar no lugar santíssimo, H. 10:19. Porque o preço da aproximação já foi pago, a barreira já foi removida. O véu já foi rasgado. E o convite está aberto. Venham. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, venham ao Pai pelo sangue do Filho. Há também uma dimensão de certeza que a redenção objetiva confere à fé do eleito, porque a redenção não depende dos seus sentimentos. Ela aconteceu na história. O Calvário é um fato verificável, um evento no tempo e no espaço, irrevogável e imutável. Você pode acordar num dia sem sentir a presença de Deus. Pode passar por uma noite escura da alma sem sentir o calor do amor divino. Mas o Calvário permanece. O sangue foi derramado. O preço foi pago. A redenção é real, independentemente de como você se sente hoje. E é sobre essa rocha objetiva que a fé do eleito pode descansar mesmo nas tempestades mais violentas da experiência subjetiva. Por fim, Calvino nos lembra que a redenção e o perdão, como provas concretas da eleição, deveriam produzir no crente uma gratidão inextinguível. Não a gratidão polida e protocolar de quem recebeu um presente esperado, mas a gratidão transtornante de quem estava condenado e foi libertado, de quem estava morto e foi vivificado, de quem estava no lodo e foi tirado e colocado sobre a rocha. Essa gratidão é o combustível da vida cristã. É o que move o crente a amar quando seria mais fácil odiar, a perdoar quando seria mais natural guardar rancor, a servir quando seria mais cômodo ser servido. Porque quem foi muito perdoado, ama muito, e quem ama muito, vive diferente. Chegamos agora a um dos versículos mais fascinantes e filosoficamente ricos de toda a carta aos Efésios. No versículo 9, Paulo escreve que Deus nos deu a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propôs em si mesmo. Então, no versículo 10, ele revela o conteúdo desse mistério, de reunir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Calvino considera esse trecho como um dos mais elevados de toda a Escritura, não apenas porque revela um plano, mas porque revela a escala do plano, porque aqui Paulo não está falando apenas da salvação de indivíduos. Ele está revelando o propósito cósmico e universal que Deus sempre teve em Cristo, um propósito que abrange a totalidade da realidade criada. A palavra mistério, em grego mysterion, precisa ser compreendida no seu sentido bíblico, que é diferente do seu uso popular. No linguajar cotidiano, mistério é algo que não conseguimos descobrir, um enigma que permanece oculto. Mas no uso paulino, mysterion é um segredo que estava oculto, mas que agora foi revelado. Especificamente revelado pelo próprio Deus, a quem ele escolheu revelar. Calvino enfatiza essa distinção com cuidado. O mistério da vontade de Deus não era inacessível, porque Deus estava escondendo algo por capricho.
Era inacessível porque pertencia à profundidade do propósito eterno de Deus, que a mente humana caída jamais poderia descobrir por seus próprios meios. Mas chegou o tempo que Deus havia determinado, em que esse mistério foi aberto, proclamado, revelado no Evangelho de Jesus Cristo. E qual é o conteúdo desse mistério revelado? Paulo o descreve com uma palavra grega extraordinária, que aparece apenas uma vez em todo o Novo Testamento, anakephalaiosis, traduzida como reunir sob uma cabeça, recapitular, sumariar. A ideia é a de trazer todas as coisas para debaixo de uma única cabeça, de uma única autoridade, de um único centro de unificação. E essa cabeça é Cristo. O propósito eterno de Deus, o mistério que estava oculto desde os séculos, é que Cristo seja o ponto de convergência de toda a realidade, angélica e humana, celeste e terrena, visível e invisível, passada, presente e futura. Calvino medita sobre essa visão com admiração quase incontida. Ele percebe que Paulo está descrevendo algo que vai muito além de uma soteriologia individual. Está descrevendo uma cosmologia redentora. A queda de Adão não apenas arruinou o ser humano, ela introduziu uma fragmentação, uma desintegração, uma desarmonia em toda a ordem criada. Paulo escreve em Romanos 8 que toda a criação geme e sofre as dores do parto, esperando a revelação dos filhos de Deus. A criação foi arrastada para a desintegração pelo pecado humano, e o propósito de Deus em Cristo é reverter essa desintegração em escala cósmica. Cristo não veio apenas salvar almas individuais, veio restaurar a coerência, a harmonia e a unidade de toda a ordem criada sob sua soberana cabeça. Há aqui uma conexão profunda com a doutrina da eleição que Calvino não deixa passar. O decreto eterno de eleger um povo em Cristo não é um fim em si mesmo, é parte de um plano muito maior. Os eleitos são o núcleo, a primícia, o ponto de partida da nova humanidade que Cristo está constituindo. A Igreja, o corpo dos eleitos, é o instrumento pelo qual Deus está antecipando e demonstrando a recapitulação final de todas as coisas em Cristo. Quando a Igreja vive em unidade, em amor, em submissão a Cristo, ela está sendo no presente um sinal visível do que toda a criação será no futuro, quando Cristo for tudo em todos. Paulo acrescenta um detalhe temporal de grande importância. Deus propôs esse plano para a dispensação da plenitude dos tempos. Calvino explica que isso aponta para a ideia de que a história não é aleatória, não é circular, não é uma série de eventos sem direção ou propósito. A história tem um telos, uma finalidade, um destino, um ponto de chegada. E esse ponto de chegada foi determinado por Deus antes que a história começasse. Deus é o Senhor do tempo, não apenas do eterno, mas do histórico. Cada dispensação, cada época, cada desenvolvimento na história da redenção está se movendo em direção à plenitude dos tempos, quando o plano eterno de recapitulação em Cristo chegará à sua consumação gloriosa. Isso tem implicações enormes para a forma como o crente deve enxergar a história e o momento presente. Calvino nos ensina que o crente não é um náufrago tentando sobreviver num oceano caótico de eventos sem sentido. O crente é um participante consciente de um drama cósmico que tem roteiro, tem diretor e tem final certo. Os sofrimentos do presente, as contradições da história, a aparente desordem dos eventos mundiais, nada disso escapa ao propósito soberano daquele que está reunindo todas as coisas em Cristo. O crente pode viver com esperança no caos precisamente porque sabe que o caos não tem a última palavra. Cristo tem. Há também uma dimensão epistemológica de conhecimento que Calvino destaca com entusiasmo. Paulo diz que Deus nos deu a conhecer o mistério. Isso é graça epistêmica, graça no nível do conhecimento e da compreensão. A mente humana caída
Não apenas está morta espiritualmente, está cega intelectualmente para as verdades de Deus. Ninguém chega ao conhecimento do plano eterno de Deus por sua própria perspicácia filosófica ou espiritual. É Deus quem abre os olhos, Deus quem ilumina a mente, Deus quem concede a compreensão. E Ele o faz, não a todos indiscriminadamente, mas àqueles a quem, em sua soberana graça, escolheu revelar seu plano. Essa revelação é ela mesma uma evidência da eleição. Calvino também percebe que a revelação do mistério tem uma função doxológica. Ela serve ao louvor. Porque quando você entende o plano de Deus, quando você começa a vislumbrar a escala cósmica do que Ele está fazendo em Cristo, a resposta natural e inevitável é a adoração. Não a adoração tímida e obrigada de alguém que cumpre um ritual religioso, mas a adoração transbordante de alguém que ficou de boca aberta diante da grandeza, da sabedoria e da beleza do plano de Deus. Paulo mesmo não consegue terminar de expor o plano sem explodir em louvor. E Calvino vê nisso um modelo para toda a teologia genuína. O verdadeiro conhecimento de Deus sempre termina em adoração. Por fim, a revelação do mistério da vontade de Deus tem um efeito prático e missionário inescapável. Se o propósito de Deus é reunir todas as coisas em Cristo, e se a Igreja é o instrumento desse propósito no presente, então a missão da Igreja não é opcional, não é periférica, não é um programa entre outros. É participação no projeto mais grandioso que já existiu, o projeto pelo qual o próprio Deus Trino está trabalhando desde antes da fundação do mundo. Evangelizar não é apenas convidar pessoas para a igreja, é ser instrumento pelo qual Deus está cumprindo seu decreto eterno de reunir os eleitos em Cristo, antecipando a recapitulação final de todas as coisas sob a soberana cabeça do Filho amado. Chegamos ao penúltimo tópico do nosso roteiro e Paulo nos conduz agora à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Nos versículos 13 e 14 ele escreve: Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da sua possessão adquirida, para louvor da sua glória. Calvino considera esses versículos como o fechamento perfeito da argumentação trinitária de Efésios 1. Porque aqui o plano do Pai, executado pelo Filho, é agora aplicado e garantido pelo Espírito. A eleição eterna finalmente chega ao coração do crente individual, não como teoria abstrata, mas como experiência viva, selada e garantida pela presença do próprio Deus habitando nele. A primeira palavra que Calvino examina com cuidado é selados. Em grego, esfragistete. No mundo antigo, o selo tinha 3 funções principais. Autenticava um documento como genuíno, identificava a propriedade de alguém e garantia a segurança do conteúdo selado. Um documento com o selo do rei era autêntico, era propriedade real e estava sob proteção real. Paulo usa essa imagem poderosa para descrever o que o Espírito Santo faz no crente. O Espírito é o selo de Deus sobre o eleito, a marca divina que autentica a salvação como genuína, que identifica o crente como propriedade de Deus e que garante a segurança da herança que aguarda. Calvino é enfático. O Espírito Santo não é um acessório opcional da vida cristã. Ele não é uma segunda bênção para cristãos avançados. Não é um poder adicional que alguns crentes possuem e outros não. Todo eleito, no momento em que crê genuinamente no Evangelho, é selado com o Espírito Santo. Não há crente não selado. Não há eleito sem o Espírito. A presença do Espírito é a evidência imediata e inegável da eleição. E sua ausência seria a evidência igualmente inegável de que a salvação ainda não ocorreu. Paulo é absolutamente claro em Romanos 8, 9.
Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A segunda palavra de imenso peso teológico é penhor, em grego, arrabon. Essa palavra vem do mundo comercial e jurídico. Era o depósito dado como garantia de que o pagamento total seria realizado. Era o sinal antecipado, a prova presente de uma transação futura garantida. Calvino encontra nessa palavra uma riqueza pastoral imensurável. O Espírito Santo que habita no crente não é a totalidade da herança, é o penhor dela. É Deus dando a si mesmo como garantia de que tudo o que prometeu será cumprido. O Espírito presente é a prova antecipada da glória futura. O que você experimenta agora, a paz que excede todo o entendimento, a certeza do amor de Deus, a comunhão com Cristo na oração, é apenas o depósito inicial de uma herança infinitamente maior que será revelada na consumação de todas as coisas. Há uma implicação pastoral extraordinária nessa verdade que Calvino não deixa de explorar. Muitos crentes vivem em angústia existencial sobre a sua salvação, perguntando-se continuamente se são verdadeiramente salvos, se sua fé é genuína, se Deus realmente os aceitou. E Calvino direciona esses crentes angustiados para o Espírito Santo como o lugar onde a certeza é encontrada. Não uma certeza baseada em experiências emocionais momentâneas, não uma certeza baseada em desempenho moral, mas a certeza produzida pelo próprio Espírito de Deus, que testifica com o espírito do crente que ele é filho de Deus. Romanos 8,16. O Espírito é o antídoto divino para a dúvida paralisante. Calvino também examina a sequência que Paulo apresenta nos versículos 13 e 14, com grande atenção pedagógica. Primeiro vem a palavra, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O Espírito não opera no vácuo, ele opera através da palavra. A pregação do evangelho é o instrumento pelo qual o Espírito chama os eleitos. Depois vem a fé, tendo crido nele. A fé não é uma obra humana independente que precede a ação do Espírito. Ela é o fruto da ação do Espírito na alma do eleito. O Espírito ilumina a mente, abate a resistência do coração e produz a fé como seu fruto. E então vem o selo. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A ordem é palavra, fé, selo. E os três são obra do mesmo Deus soberano que elegeu antes da fundação do mundo. A expressão Espírito Santo da promessa é também de grande riqueza. Calvino a conecta com toda a história do Antigo Testamento, com as promessas feitas a Abraão, aos profetas, ao povo de Israel sobre o derramamento do Espírito nos últimos dias. Joel profetizou, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. J.L. 2:28. Ezequiel prometeu, porei o meu Espírito dentro de vós. Esdras 36:27. E agora Paulo declara, isso aconteceu. O Espírito da promessa foi derramado. A era messiânica chegou. Os eleitos que creram no Evangelho receberam o cumprimento de tudo o que os profetas anteciparam. O Espírito presente no crente é a prova viva de que vivemos no tempo do cumprimento, na plenitude dos tempos que Deus havia determinado. Calvino também destaca que o Espírito, como penhor, aponta para a ressurreição do corpo como parte integral da herança prometida. A herança não é apenas uma existência espiritual desencarnada num paraíso etéreo. É a redenção completa de tudo o que somos, incluindo nossos corpos. Paulo escreve em Romanos 8:23 que gememos aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. O Espírito que habita agora no corpo mortal do crente é a garantia de que esse corpo mortal será vivificado na ressurreição. R. 8:11. O penhor aponta para o pagamento total. E o pagamento total inclui glorificação completa, corpo e alma, na nova criação. Há ainda uma dimensão trinitária que Calvino celebra ao fechar sua exposição dos versículos 13 e 14.
Efésios 1:3-14 é uma das passagens mais explicitamente trinitárias de todo o Novo Testamento. O Pai elegeu e predestinou, versículos 4-6. O Filho redimiu e perdoou, versículo 7. O Espírito selou e garantiu, versículos 13-14. As três pessoas da Trindade estão plenamente envolvidas na salvação do eleito. Não há tensão entre elas. Não há divisão de trabalho que implique competição ou independência. É o mesmo Deus uno e trino que, na perfeita harmonia das três pessoas, executou o plano eterno de graça do início ao fim. Calvino vê nessa unidade trinitária da salvação a mais profunda garantia da sua segurança, porque o que o Pai elegeu, o Filho redimiu e o Espírito selou, não pode ser desfeito por nenhum poder no céu ou na terra. E Paulo fecha com o refrão que já ouvimos antes e que agora ressoa com ainda mais força depois de tudo o que foi dito. Para louvor da sua glória. O Espírito não foi enviado para glorificar o crente, foi enviado para glorificar a Cristo. Jó 16:14. E por meio de Cristo glorificar o Pai. A presença do Espírito no crente não é um troféu pessoal, é a continuação do propósito eterno pelo qual todas as coisas existem. Que Deus seja glorificado em tudo, por meio de tudo, para sempre. O crente selado pelo Espírito é uma peça viva do mosaico eterno, pelo qual Deus está se glorificando no universo. Chegamos ao tópico final do nosso roteiro. E talvez o mais importante do ponto de vista da vida cotidiana do crente. Porque toda a grandeza teológica que contemplamos nos 9 tópicos anteriores, a soberania de Deus, o decreto eterno, a eleição em Cristo, a predestinação para a adoção, a glória da graça, a redenção pelo sangue, o mistério revelado e o selo do Espírito, tudo isso não foi dado por Deus para ser arquivado numa biblioteca de conceitos abstratos. Foi dado para transformar vidas. Calvino era um teólogo profundamente pastoral, e ele insistia com vigor que a doutrina correta deve produzir vida correta. A teologia que não transforma o caráter, que não molda a prática, que não penetra até o cotidiano mais concreto da existência humana, não é teologia bíblica, é especulação vazia. Então, o que a doutrina da eleição, tal como Paulo a apresenta em Efésios 1 e Calvino a expõe, produz concretamente na vida do crente que a compreende e a abraça de verdade. A primeira e mais imediata consequência prática da doutrina da eleição é a destruição radical do orgulho espiritual. Calvino afirma repetidamente que o maior obstáculo à graça não é a imoralidade grosseira, é a autossuficiência religiosa, o orgulho daquele que acredita ter contribuído com algo para a sua própria salvação. E a eleição incondicional destrói esse orgulho pela raiz. Porque se você foi escolhido antes da fundação do mundo, se a iniciativa foi inteiramente de Deus, se não havia nada em você que motivasse a escolha divina, então não há absolutamente nada do qual você possa se vangloriar. Paulo o disse com toda a clareza em 1 Coríntios 1, 29 e 31. Deus escolheu as coisas loucas, fracas e vis do mundo, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Essa humildade não é a humildade performática de quem se deprecia publicamente para parecer espiritual. É a humildade orgânica, natural, inevitável de quem realmente compreendeu de onde veio e por que está onde está. É a humildade de Paulo, o maior apóstolo que jamais existiu, dizendo, pela graça de Deus, sou o que sou. É a humildade que transforma a forma como você se relaciona com outros crentes, porque se você não tem nada que não tenha recebido, então não tem base alguma para se sentir superior a ninguém. A eleição nivela, não por baixo, mas por graça. Todos os eleitos estão no mesmo nível diante de Deus, mendigos que receberam um tesouro que não mereciam. A segunda implicação prática é talvez a mais preciosa para a experiência cotidiana do crente, a segurança da salvação.
Calvino via a insegurança espiritual como um dos maiores tormentos da alma cristã e a doutrina da eleição como o seu remédio mais eficaz. Porque se a sua salvação fosse baseada em você, na consistência da sua fé, na qualidade da sua obediência, na intensidade da sua devoção, você teria razão para tremer a cada dia. Afinal, você conhece os seus altos e baixos, as suas inconsistências, os seus fracassos repetidos. Uma salvação baseada no seu desempenho seria tão instável quanto você. Mas uma salvação enraizada no decreto eterno de Deus, selada pelo sangue de Cristo e garantida pelo penhor do Espírito, essa salvação é tão segura quanto Deus mesmo. João 10, 28, 29 ressoa aqui com força inigualável. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Calvino comenta que essa dupla proteção, na mão do Filho e na mão do Pai, é a segurança mais sólida que o universo pode oferecer. E ela não depende da sua capacidade de segurar, depende da capacidade de Deus de não soltar. Isso não é uma licença para a negligência espiritual. Calvino é claro nisso. A segurança da eleição não produz indiferença ao pecado, produz liberdade para lutar contra o pecado sem o terror paralisante da condenação. O crente que sabe que é eleito, que é redimido, que é selado, luta contra o pecado não para ganhar a salvação que já possui, mas porque ama a Deus que a concedeu. A obediência sai do amor, não do medo. E essa é uma obediência muito mais profunda, muito mais duradoura e muito mais transformadora do que aquela que é motivada pelo terror da perda. A terceira implicação prática é doxológica. A eleição produz adoração, e não uma adoração tímida ou obrigada, mas uma adoração que transborda, que não consegue se conter, que é a resposta natural e inevitável de uma alma que compreendeu o que Deus fez por ela antes da fundação do mundo. Paulo mesmo é o maior exemplo disso. Ele não consegue expor as doutrinas de Efésios 1 sem que o texto se torne ele mesmo um ato de adoração. Do versículo 3 ao 14, a doutrina e o louvor são inseparáveis. Calvino entendia que a adoração genuína só é possível quando há compreensão genuína. Uma adoração sem conteúdo teológico é sentimentalismo. Pode ser emocionalmente intensa, mas é fundamentalmente vazia. Mas uma adoração que nasce da contemplação da eleição eterna, da redenção pelo sangue, da adoção como filhos, do mistério revelado e do penhor do Espírito. Essa adoração tem raízes que vão até a eternidade e ramos que alcançam o céu. É a adoração de alguém que viu o abismo de onde foi tirado e a altura onde foi colocado e simplesmente não consegue ficar calado. Por isso, Calvino via a pregação e o ensino da doutrina não como inimigos da adoração, mas como os seus maiores aliados. Quanto mais profundamente o crente compreende quem Deus é e o que ele fez, mais profunda e mais genuína se torna a sua adoração. A doutrina não resfria o coração. A doutrina correta inflama o coração com um fogo que as emoções superficiais jamais poderiam sustentar. A quarta implicação prática é relacional. A doutrina da eleição, quando corretamente compreendida, não produz arrogância espiritual em relação aos outros, mas profundo amor e compaixão. Porque quem entendeu que foi escolhido por pura graça, sem qualquer mérito, não pode olhar para o pecador mais endurecido com desprezo ou indiferença. Pode apenas olhar com misericórdia, porque sabe que a única diferença entre ele e aquele pecador é a graça soberana de Deus, e não qualquer superioridade moral ou espiritual própria. Calvino destaca que a eleição é sempre eleição para a comunidade. Paulo usa o plural em Efésios 1, nos elegeu, nos predestinou, nos adotou. Os eleitos foram escolhidos juntos em Cristo para serem um corpo,
Isso significa que a eleição cria obrigações relacionais. O eleito não pode dizer ao seu irmão eleito: não preciso de você. O eleito não pode tratar o seu irmão em Cristo com indiferença ou crueldade, porque seria tratar com indiferença alguém que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Alguém pelo qual Cristo derramou o seu sangue, alguém selado pelo mesmo Espírito. A eleição é o fundamento mais profundo possível para o amor fraterno genuíno. A quinta e última implicação prática que Calvino desenvolve e que muitos erroneamente pensam ser contraditória com a doutrina da eleição é o fervor missionário. Há quem argumente: se Deus já elegeu, para que evangelizar? Calvino considera essa objeção não apenas equivocada, mas uma demonstração de que quem a levanta não compreendeu a doutrina, porque a eleição não elimina os meios, ela os estabelece. Deus elegeu os fins e os meios, e o meio pelo qual ele escolheu chamar os eleitos ao conhecimento de Cristo é a pregação do Evangelho. Paulo é o maior missionário que a história cristã conheceu. E era, simultaneamente, o maior defensor da soberania divina na eleição. Não há contradição aí para Paulo, e não há para Calvino. A pregação do Evangelho é o instrumento pelo qual Deus está cumprindo o decreto eterno, chamando os eleitos de todas as nações, tribos, línguas e povos para debaixo da soberana cabeça de Cristo. Cada vez que o Evangelho é pregado fielmente, Deus está no trabalho de reunir aqueles que elegeu, e saber disso não paralisa o missionário, liberta-o, porque ele sabe que a sua pregação não depende da sua eloquência ou da sua persuasão para ser eficaz. Depende do poder soberano do Espírito que abre corações e chama os eleitos. Isso não é razão para preguiça, é razão para ousadia. Efésios 1, à luz da teologia de João Calvino, não é apenas um capítulo da Bíblia, é uma janela para a eternidade. É um convite para contemplar o que Deus estava fazendo antes que você existisse, o que Ele fez na história por meio de Cristo e o que Ele está fazendo agora por meio do Espírito, tudo convergindo para um único propósito supremo: a glória de Deus e a bênção eterna dos seus eleitos. O segredo da escolha antes da fundação do mundo não é uma doutrina para assustar ou para dividir. É uma doutrina para humilhar o orgulho, garantir a segurança, inflamar a adoração, aprofundar o amor e impulsionar a missão. É o Evangelho em sua forma mais radical e mais gloriosa. Um amor que não começou quando você nasceu, não começou quando você creu, não começou quando você mereceu. Começou na eternidade, antes de qualquer tempo, no coração de um Deus que decidiu, por pura graça e para a glória de seu nome, ser seu Pai para sempre. Que essa verdade não permaneça apenas na sua cabeça, que ela desça até o seu coração, que mude a sua oração, que transforme a sua adoração, que revolucione os seus relacionamentos, que impulsione a sua missão. Porque a teologia que não transforma a vida não é teologia bíblica, é filosofia religiosa. E o Deus de Efésios 1 não veio para nos dar filosofia, ele veio para nos dar a si mesmo. Chegamos ao final desta série sobre Efésios 1, o segredo da escolha. Antes da fundação do mundo, à luz da teologia de João Calvino. Foram 10 tópicos mergulhando nas profundezas do decreto eterno de Deus, da soberania absoluta do Pai, passando pela redenção do Filho e pelo selo do Espírito, até as implicações práticas que essa doutrina gloriosa deve produzir em cada vida. Se este conteúdo abriu sua mente, aqueceu seu coração e aprofundou sua compreensão da graça soberana de Deus, então ele cumpriu seu propósito. Porque, no fim, toda boa teologia deve terminar onde Efésios 1 termina, para o louvor da glória da sua graça. Se este estudo foi edificante para você, deixa o seu like. Ele ajuda este conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam dessas verdades. Ative o sininho para não perder nenhum dos próximos estudos.
Temos muito mais pela frente, sempre mergulhando fundo na palavra de Deus. Se inscreva no canal, porque aqui a Escritura é levada a sério, a doutrina é tratada com profundidade, e o objetivo é sempre que você conheça mais e ame mais o Deus da Bíblia. E compartilhe este estudo com alguém que precise ser desafiado e edificado pela soberania da graça de Deus. Uma boa doutrina merece ser partilhada. Que o Deus que elegeu, redimiu, adotou e selou cada um dos seus, seja glorificado em tudo, por meio de tudo, para sempre. Amém.